Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP de Monza de 1985 e hoje nós vamos fazer a parte que tange aí ao domingo, ou seja, a corrida. O domingo em Monza amanheceu com céu azul, porém a partir do momento que foi chegando o calor ali do meio-dia, o céu foi nublando, o que deu um alívio para os espectadores. Danny Jenkinson diz que os jornais, enfim, os veículos de imprensa, eles divulgavam coisas ali entre 150 mil a 100 mil pessoas em Monza. Ele diz ali que os números estavam um pouco superestimados. Na opinião dele, havia ali 100 mil pessoas em Monza. Mas enfim, a questão é que o autódromo estava completamente lotado no domingo, totalmente diferente aí do sábado, onde o público meio que desistiu da coisa toda, visto o desempenho ruim da Ferrari na sexta-feira, quando aí sim o autódromo estava completamente lotado. No domingo, havia um sentimento ali de que o Alboreto pudesse fazer algum milagre, e é isso que é dito pelo Danny Jenkinson, e por isso o público resolveu dar uma chance para o evento, para a corrida, e acabou sendo mais um sucesso de público o GP de Monza. Aliás, como todos os anos, enfim, o GP é um sucesso absoluto. Agora é aquilo, se o público tinha alguma esperança de que a Ferrari tinha chances de vencer a prova no domingo, a McLaren já tirou qualquer esperança disso acontecer já no warm-up. Os carros da McLaren, com motores Porsche extremamente competitivos em condição de corrida, já trataram de virar as voltas mais rápidas em condição de carro pesado, ou seja, com os tanques cheios de combustível. E a McLaren tinha ido bem mal no qualifying, era uma esperança do público e de todos os outros times que a McLaren não performasse bem, que eles estivessem tendo ali algum tipo de problema de setup de carro, mas não foi o que aconteceu. O que faltava na sexta-feira e no sábado era a potência bruta que o motor Porsche não conseguia gerar. No domingo, todo mundo baixa a potência para conseguir economizar combustível, aí os motores Porsche se tornam extremamente atrativos e competitivos. E a McLaren volta então ao topo da grelha. A Lola Haas explodiu mais um motor no domingo e isso complicou um pouco as coisas. Nas minhas contas já é o quarto motor Hart explodido. Mas enfim, o que aconteceu foi que o carro titular, o carro que ia fazer a prova, ele estourou o motor, não daria tempo para fazer a troca e aí eles tiveram que correr para preparar o carro 002, que seria então um carro reserva. Enfim, pelo menos esse estava com o motor intacto, então tome ali trocar tudo, tirar componentes do carro titular para colocar no reserva, componentes que a gente diz, né, menos rodados, fora passar também todo o setup do carro titular para o carro reserva. Enfim, foi uma correria na Lola Haas para que eles conseguissem largar. E aí é aquilo, o Danny Jenkinson pega e fala de outro time também com motores Hart que estava tendo muitos problemas, que era a Ren. E verdade, a Ren teve muitos problemas, muitos motores quebrados ao longo do final de semana, ao ponto deles já estarem ficando sem motores. Só que o que acontece, e isso é muito esquisito. Vamos lá que vocês vão entender. Ao mesmo tempo que a Lola Haas e a Ren estão tendo problemas o tempo todo com os motores Hart durante o fim de semana, a Toleman não tem problema algum. E isso meio que intriga o Danny Jenkinson, aonde faz ele pensar que o carro da Ren e o carro da Lola Haas, eles têm algum problema ou no projeto térmico ou na escolha de componentes que eles utilizaram nesse motor. E aí isso pode estar gerando algum tipo de problema. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu não sou de dar minha opinião nos vídeos, ok? Existe um elemento aí que a gente tem que levar em consideração, que é o fato de que a Toleman ela já tinha uma especificação do motor Hart mais avançada. Seria a terceira especificação do ano de 1985. Lembrando que a Toleman também teve muitos problemas com os motores Hart quando ela utilizava as especificações iniciais, que são exatamente as utilizadas por Ren e também por Lola Haas. Então pode ser esse o problema. Eu não estou afirmando, quero deixar bem claro, eu geralmente me limito a reportar, né? Eu não fico dando a minha opinião, só estou trazendo uma informação a mais
para que vocês tenham aí munição para formar a opinião de vocês, ok? Em 1984 isso aconteceu muito, a Toleman sempre tinha especificações à frente das outras equipes com motor Hart, e ela tinha vantagens, mas aí é por méritos dela. Por exemplo, a injeção eletrônica que ela passou a utilizar no GP do Canadá em diante. Mas aí foi uma coisa que ela colocou no motor, ela agregou ao seu motor, ela pagou para desenvolver para o seu motor. Então, enfim, aí é diferente, tá bom? Equipes como a Ram, por exemplo, só foram ter injeções eletrônicas em 1985 e as injeções eletrônicas ruins, inclusive do Brian Hart, que não estavam funcionando no início do ano. A Arrows teve mais uma quebra de motor no carro do Thierry Boutsen, inclusive, segundo Danny Jenkinson, pelo fato de onde ocorreu a quebra, ele veio a pé para os boxes e, segundo Dennis, o Thierry Boutsen estava despedaçado na hora do almoço. Mas enfim, entendam como vocês quiserem. Os últimos carros aí que tiveram problemas foi a McLaren de Nick Lauda. O Lauda queimou a embreagem e aí a McLaren teve de trocá-la, e o Mansell, que teve um vazamento de óleo na caixa de câmbio da Williams, e a Williams teve que abrir a caixa para vedar esse vazamento. Então, tirando isso, todo mundo pronto às 14h30 para a largada. Para finalizar o warm-up, porém, isso não necessariamente foi uma quebra, o Senna teve problemas de injeção e o carro suava muito mal em Monza, isso no domingo de manhã. O som do motor Renault era muito ruim, o Danny Jenkinson comenta isso, e ele viu também muita gente da Renault no entorno ali do EF15 tentando mexer no motor de Senna, mas que ele diz que o Senna não estava muito convencido de que eles resolveram o problema não. E aí começou a batalha das estratégias antes mesmo da corrida começar. O que aconteceu? Teve um grupo que utilizou pneus A na esquerda e B na direita, e esse grupo pretendia não parar na corrida, e teve também o grupo que utilizou pneus B na esquerda e C na direita. Esse grupo obrigatoriamente teria de parar. Exemplo, o Nick Lauda foi para essa estratégia, o Prost foi para a estratégia de não parar, o Thierry Boutsen foi para a estratégia de não parar, o Nelson foi para a estratégia de fazer uma parada, enfim. Essa era mais ou menos a lógica. O pessoal que fosse para uma parada ia ter muita vantagem de pneus no início, e o pessoal que fosse para nenhuma parada ia ter vantagem de não ter a perda da parada, mas eles iam ter de economizar o tempo todo e iam ter de usar um composto muito mais duro no lado esquerdo, que é o lado de apoio na maioria das curvas em Monza. Então eles iam sofrer muito mais. Mas eram essas as estratégias e isso meio que embolou o grid todo. E como não era tão fácil assim de ver quem estava utilizando o que, os pneus não eram coloridos como são hoje em dia, enfim, isso complicava muito as coisas e era muito necessário o pessoal da Goodyear para passar a cola, né, do que os outros estão utilizando e tal. Os carros Pirelli eram um mistério completo. O Danny Jenkinson provavelmente ficou sabendo aí dos compostos do Nelson depois da prova. Dada a largada, o Senna e o Rosberg ficaram roda com roda. O Senna levou a pior, teve de passar reto na primeira perna, mas enfim, isso acabou prejudicando ele inclusive contra o Nigel Mansell, e a gente teve dois carros Hart parados no grid. O carro do Ghinzani e o carro da Ram do Atkinson. O carro do Atkinson conseguiu ser religado e voltou para a prova. O carro do Ghinzani, o problema foi terminal. Infelizmente, ele teve um problema de injeção durante a volta que vinha para o alinhamento e a injeção enlouqueceu completamente e já era o motor Hart. Ele não conseguia funcionar de jeito nenhum. Para vocês terem noção aí da queda das velocidades, o Rosberg passou nos radares na primeira volta a 185 milhas por hora. Era exatamente a velocidade do carro mais lento do grid no qualifying, o carro da Ram, para vocês terem uma noção de como a potência cai da corrida para o qualifying. O carro mais rápido nos radares de Monza foi o carro do Nelson, com 333 km por hora, e agora a gente está vendo aí que o carro mais rápido em corrida está na casa dos 297, ou seja, a velocidade caiu muito do qualifying para a corrida. E aí a segunda volta veio e problemas e mais problemas com o Senna, que não tinha potência.
o Prost simplesmente chegou e passou do jeito que quis. Enfim, isso foi a tônica da corrida. O grupo de trás ali, que tinha inclusive o Hélio De Angelis, já fazia pressão no Ayrton. Não tinha o que o Ayrton fazer para se defender, ele não tinha potência, o motor dele já estava estranho desde o final do warm-up. O Pierluigi Martini já teve problemas de cara de injeção de combustível e simplesmente não tinha alimentação no motor mais. O Kenny Atkinson parou na segunda volta já com problemas de embreagem e não tinha o que fazer, ele já largou atrasado e também não conseguiu rodar muito tempo. E na terceira volta, como sempre, a Alfa fazendo presença aí na lista dos carros quebrados. E o problema foi de que, se você chutou motor, você acertou. O Mansell na terceira volta passou com o motor Honda na reta suando muito mal, muito mal. E aí, pouco tempo depois, ele já para e o problema era de injeção de combustível. Não tinha muito o que fazer. Ele teve de ir para os boxes, a equipe conseguiu ali de alguma forma resolver o problema, colocou ele de volta na pista, mas aí a corrida dele já estava muito comprometida. O Hélio De Angelis já tinha ultrapassado o Ayrton Senna. Com o problema do Mansell, o Prost subiu para segundo e o Prost só tinha uma alternativa: ver o Keke Rosberg sumir na sua frente e torcer para que o motor Honda não aguentasse. Essa era a torcida do Prost, era a expectativa. Ele estava disputando o Campeonato do Mundo, tinha de fazer uma corrida de cabeça, não era necessário que ele forçasse, ele estava muitas posições à frente do Alboreto. Então ele não podia fazer uma corrida estúpida. Foi exatamente o que ele fez ali, controlou a sua posição, os seus pontos, fez uma corrida de cabeça. Atrás, o Nelson Piquet vinha tirando a diferença, se livrou do Alboreto e vinha tentando chegar na dupla da Lotus, porém o Nelson já no início da prova percebeu que os seus pneus estavam começando a ficar quentes demais, principalmente os dianteiros. Isso por conta das faixas de bolha que apareciam nos pneus. Então o Nelson, muito inteligente, já percebeu que tinha que baixar o ritmo, senão ele ia formar novas bolhas e aí o desempenho dele ia embora. O que aconteceu foi que o pneu Pirelli, muito macio ali, os compostos que foram escolhidos para fazer uma parada, eles não estavam aguentando, estavam superaquecendo, e aí o Nelson não podia utilizar a vantagem de ter pneus mais macios. Ele acabava rodando um pouco mais lento para não superaquecer os pneus, né, e para que eles durassem, senão ia correr o risco dele fazer duas paradas. E aí você pode estar se perguntando, foi um erro da Brabham partir para a estratégia de uma parada? Não era melhor colocar compostos mais duros e não parar? Na minha opinião, não, ok? O problema eram os pneus Pirelli sendo pneus Pirelli de sempre, ou seja, os pneus macios aquecem demais e os pneus mais duros, ou seja, os pneus de composto A, eles não aquecem. Então, entre você ter pneus que superaquecem e você ter pneus que não aquecem nunca, é melhor você ter os pneus que superaquecem. Queira ou não, você consegue controlar isso e gerar performance. Agora, se você tem pneus que não aquecem nunca, que são o caso dos pneus A Pirelli, aí fica muito difícil porque você está correndo sem gripe todo o tempo e o que você ganharia em autonomia, ou seja, em quilometragem, pelo fato dos pneus serem mais duros, você perde tudo porque gera tanta fricção pela falta de aderência que você destrói os pneus da mesma maneira e eles também não resistem e a aderência cai ainda mais. Eu tenho certeza que a Brabham, se tivesse montada em pneus Goodyear, a Brabham seria um dos melhores carros do grid em 1985. Não acho que para corrida isso ia fazer muita diferença pelo fato da gestão de combustível do motor Porsche da McLaren ser muito superior. Mas eu tenho certeza que o carro da Brabham ia ter excelentes apresentações com o Nelson em 1985 se tivesse pneus Goodyear. O Alan Jones abandonou com problema no motor Hart na volta 6, o Derek Warwick abandonou com problemas na volta 9 e aí foi a vez também do Gerhard Berger destruir um motor BMW, o que já vinha acontecendo no final de semana todo, porém com Thierry Boutsen, e aí calhou da vez do Berger ter problemas ser justamente na corrida. E aí rola um momento piadista aí do Danny Jenkins, onde ele sacaneia o Nigel Mansell.
Mas antes, se você ficou no vídeo até aqui, por favor, não sai sem deixar o seu like, porque você dá uma força enorme para o canal. Se você puder também compartilhar com um amigo, o vídeo ajuda demais. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, o programa de membros é R$ 4,99 ao mês e você tem direito a entrar aqui no nosso grupo, onde você recebe os nossos Racing Reports. Bom, pessoal, e no último dia 28, infelizmente, faleceu Frank Williams, né? Mas eu queria lembrar de histórias legais de Frank Williams. Essa semana eu produzi um podcast para os membros do canal, mas aqui eu queria lembrar de uma das várias histórias que estão lá nesse podcast. Em 1974, o Frank já estava muito endividado, mas muito mesmo. E aí o que aconteceu? Em grande parte porque a Marlboro transformou a Williams, segundo a Virginia, numa espécie de equipe júnior da empresa. Né? E o problema, na verdade, era a ISO, uma empresa italiana que estava quebrando e eles não conseguiam pagar com regularidade os patrocínios. A Williams ficavam devendo, às vezes davam calote e isso fazia a Williams chegar próximo da bancarrota porque as contas não fechavam. Os oficiais de justiça chegaram na Williams e levaram absolutamente tudo. Tudo, mesas, cadeiras, armários, tudo. Porém, eles conseguiram salvar as ferramentas. Como Frank Williams teve o telefone cortado por falta de pagamento, acreditem vocês, o dono da poderosa Williams dos anos 80 e 90, uma corporação gigantesca, um dia já gerenciou seu time de uma cabine telefônica. Essa cabine telefônica do outro lado da rua, na fábrica, era tudo que esse homem tinha. Ele não tinha mais nada, absolutamente nada. Nem casa, nem carro. Para vocês terem noção, Enzo Ferrari, sim, o Enzo, o famoso Enzo Ferrari, teve de emprestar carros da Fiat para que o Frank se deslocasse pela Europa, porque ele não tinha mais nada. Frank Williams é um exemplo de vida, um exemplo de um sujeito lutador, vencedor, um homem que viveu a vida inteira por um sonho. Fez a família inteira viver esse sonho. A família pagou muito caro para que ele vivesse esse sonho. Ou seja, foi uma luta muito grande dele e de todos da família. Todos passaram por enormes intempéries e é incrível. É uma história inacreditável, realmente, de virada na vida. O Frank Williams é um exemplo de luta, de determinação. Bom, voltando aqui ao Racing Report e a brincadeira do Danny Jenkinson com o Nigel Mansell, ele diz que ao tomar uma volta do Keke Rosberg, qualquer um que tivesse ido ao bar depois da largada ou ao banheiro, ao voltar vendo o Nigel Mansell atrás do Keke Rosberg, ia pensar que ele estava na segunda posição, quando na verdade ele já tinha tomado uma volta. E aí começaram as paradas de pneus. O Lauda, por exemplo, que fez uma escalada incrível na corrida, lembrava até 1984, já tinha feito sua parada e caiu de novo para décimo. O Nelson parou, enfim, vários pilotos pararam. O Rosberg parou, inclusive numa parada velocíssima da Williams, foi muito competente, voltou ainda na frente do Hélio De Angelis. Enfim, o Prost tomou a ponta na estratégia de não parar. Até aquele momento a estratégia estava funcionando perfeitamente. O Patrick também e o Nigel Mansell também vieram para a parada e o Mansell voltou numa velocidade insana, mesmo já com a corrida perdida, uma volta a menos. O Leão voltou do jeito Leão de ser e cravou o recorde da volta em Monza. Enfim, é o Mansell sendo Mansell, não quer saber. E na real, vamos combinar, ele está meio que certo, porque ele já estava com uma volta de desvantagem, ele não tinha muito mais o que fazer na corrida, era melhor ele dar espetáculo e mostrar velocidade. Não tinha muito o que o Mansell fazer, não. O Hélio De Angelis, que vinha na terceira posição, inclusive numa sólida terceira posição, começou a ter problemas. E os problemas dele foram basicamente excesso de consumo de combustível. A sorte dele foi que a Lotus tinha os rádios Car-to-Pitch e o medidor de combustível decrescente baseado diretamente no consumo da injeção dentro do carro. E aí ele passando essas informações para os boxes, as contas feitas, segundo o Danny Jenkinson, deixaram ele em pânico e aí ele começa a andar bem mais lento para conseguir terminar.
Ou seja, a Lotus refaz as contas, refaz o ritmo que ele tinha que andar e o quanto de pressão de turbo ele tinha que colocar no carro para conseguir terminar a prova. Conclusão, o Hélio se arrastou no final da corrida para conseguir terminar. Do contrário, se ele ficasse esperando as atualizações do próprio time via sistema de rádio, esqueçam, ele ia ficar pelo caminho com pane seca. E isso não é dito por mim, é dito pelo Denis no review da prova. E aí o resultado desse problema do Hélio De Angelis foi que isso tirou dele a terceira posição, o Ayrton sobe. O Ayrton já vinha praticamente num regime de consumo de combustível a prova inteira, visto que ele não tinha potência. Obviamente que ele também não vai consumir combustível. Então, combustível para o Ayrton ali em Monza, 1985, não foi problema, porque o Ayrton se arrastou a corrida inteira com um motor ruim. E aí, infelizmente, Keck Rosberg quebrou. Ele vinha numa corrida fantástica, com um ritmo fortíssimo, a ponto literalmente da McLaren do Prost ter de desistir de lutar pela vitória, mas não teve jeito, a Williams ficou pelo caminho. E aí foi a vez do Alboreto abandonar na volta 45 e o Mansell na volta 47, ambos com problemas no motor, ou seja, era o campeonato ficando já muito na mão de Alan Prost. E aí é aquilo, o público, segundo Denny Jenkinson, taciturno, abandona a prova antes do final por conta do abandono do Alboreto. O público já não estava muito mais afim de ver corrida, não. Quem não tinha nada a ver com isso era Nelson Piquet, que trocou na volta 12 e vinha com pneus excelentes na prova, um ritmo muito bom, ultrapassou o Senna no final e tomou ali para si a segunda posição e de lá não saiu mais. Então nós tivemos aí o resultado final com o Prost na primeira posição, o Nelson na segunda posição e o Senna na terceira posição. Foi a primeira vez aí que os dois brasileiros subiram juntos ao pódio na Fórmula 1. No pódio, algo muito interessante aconteceu e que rendeu frases marcantes de Galvão Bueno e também de Denny Jenkinson. O Galvão Bueno dizendo que era esse o comportamento correto que a torcida italiana tinha de ter. O que ele se refere é ao fato dos torcedores estarem aplaudindo a corrida de Alan Prost. Fez uma belíssima prova, conservou o seu carro até o final, andou no ritmo correto para terminar a prova, fez uma excelente corrida e não teve jeito. O público italiano que odiava o Prost a ponto de apedrejá-lo, tacar objetos nele, enfim, ele precisou até de segurança especial, tanto da polícia italiana como das forças especiais. Acabou que o público se rendeu a Alan Prost e teve de bater palmas para esse piloto. Outra questão interessante sobre esse mesmo assunto é que o Dennis Jenkinson tomou coragem e criticou e muito a imprensa italiana pela forma como eles estavam cobrindo o campeonato de 1985. E aí eu, Felipe, aqui já estendo também ao campeonato de 1984. O Prost foi transformado num demônio, num diabo, numa coisa terrível, enfim, muito parecido com o que a imprensa fez aqui no Brasil, enfim, só que fizeram a mesma coisa lá na Itália. E o Denny Jenkinson critica bastante a imprensa italiana e a responsabiliza pelas coisas que estavam acontecendo no autódromo. E eu, Felipe, aqui dou toda a razão ao Dennis, né? Eu acho que a cobertura ela não precisa ser 100% imparcial quando ela é localizada, ok, mas a gente também tem que ter um mínimo de limite do que isso pode gerar, ou seja, do que isso pode ter de consequências, né? Com relação, inclusive, a você incitar a violência. Então, enfim, isso é muito perigoso, gerar o ódio coletivo. Mas, enfim, foi o que aconteceu. E o final para o francês foi quase bíblico, né? Porque o homem que entrou apedrejado saiu aplaudido. Bom, para terminar o texto, o Denny Jenkinson faz uma espécie de parábola com Nelson Piquet, Alan Prost e Ayrton Senna, onde ele diz que o Prost tinha de estar muito atento, olhando para os lados, porque de um lado ele tinha o piloto atualmente mais veloz do mundo, e ele se refere a Ayrton Senna, e do outro lado ele tinha o melhor e mais completo piloto do mundo, ele se refere a Nelson Piquet, solto maior. Ou seja, ele diz aí que o francês tem que abrir muito os olhos.
porque caso esses dois pilotos tivessem igualdade de condições, a vida do francês ia ficar bem difícil. Bom, vamos aos depoimentos aí dos pilotos do pódio, né? O Alain Prost deu entrevistas para a imprensa francesa e obviamente que eu busquei isso para vocês na Grand Prix International, ele deu entrevistas para o Patrick Camus. E o Prost nessa entrevista diz que o Rosberg foi supremo na corrida, não tinha nenhuma chance dele lutar com o Keke Rosberg. Prost deixa bem claro que ele foi o melhor, tinha o melhor carro, ia vencer a prova se não tivesse tido problemas. Só para contar para vocês aí o que aconteceu, né, porque a gente fala motor e é muito relativo, o problema do motor Honda foi um problema de junta. E aí o Danny Jenkinson, inclusive, ainda brinca sobre isso, dizendo que tinha mais água do lado de fora do que do lado de dentro do motor Honda. Enfim, ele dá uma sacaneada aí. Mas foi o que aconteceu. Bom, voltando para cá então, o Prost diz que fez uma corrida ali de cabeça, uma corrida mental, aonde ele tinha de marcar o Alboreto, né? E estando na frente, ótimo, dever cumprido, era essa a missão e foi isso que ele fez e torcia, claro, para que Rosberg tivesse problemas e foi exatamente o que aconteceu e ele acabou vencendo a prova. O Nelson já deu entrevistas para o jornal O Globo e a entrevista do Nelson, claro, vai ter a questão da disputa de posições com Ayrton Senna. Mas o que acontece? O Nelson primeiro conta da estratégia de corrida, que ele precisava fazer os pneus funcionarem primeiro. Depois disso, o objetivo dele era queimar um pouco da quilometragem, ou seja, gastar um pouco de combustível e fazer o máximo de voltas possível para fazer a parada de boxe. Aí sim, para voltar com pneus novos, porém com menos peso. Ele calculava em torno de 30 a 35 litros a menos que ele precisava para fazer a parada e aí sim, né, ter o carro leve o suficiente para ter um consumo menor de pneus e ir até o final. Ele era extremamente competitivo, passou o Surer, passou o Johansson, enfim, foi passando todo mundo até chegar na disputa finalmente com o Ayrton Senna, onde ele diz que eles ficaram roda com roda. Ele botou duas rodas para fora na primeira tentativa e na segunda foi ao contrário, o Senna que colocou duas rodas para fora. Ele diz que na primeira tentativa o que aconteceu foi motivado pelo fato do Senna simplesmente não ter o visto. Ele deixa claro isso ao jornal O Globo. Senna não me viu, por isso aconteceu o que aconteceu. Eu meio que o surpreendi. Na segunda tentativa, não. Aí o Senna já vendo, aí o Piquet diz realmente que aconteceu ali de a Lotus pôr duas rodas para fora. Ele diz também que Senna e ele conversaram no final da prova e ambos pediram desculpas ali um para o outro e trocaram ali champanhadas, vamos dizer assim, no pódio. E aparentemente estava tudo certo entre os dois. Sobre Keke Rosberg, o Nelson Piquet falou a mesma coisa do Alain Prost, dizendo que ele estava supremo em todo final de semana e foi o melhor e deveria vencer. Sobre o Prost, ele diz que o Prost foi o segundo melhor e até por isso ele não seria estúpido. Ele fez uma corrida igualzinha do Prost. Ele não tentou fazer nenhum tipo de combate ao Alain Prost, porque ele não teria chances de fazer isso. O Nelson pega e diz, abre aspas, ele tem muito mais carro, fecha aspas, não tinha o que o Nelson fazer para lutar pela liderança. Outra questão para finalizar é sobre o campeonato do mundo. O Nelson diz que o campeonato não estava perdido ainda por parte do Alboreto. Ele diz que em 83 ele e Nelson tinha uma diferença naquela altura ali que eles estavam no campeonato de 15 pontos e ele foi buscar essa diferença que era totalmente possível do Alboreto buscar, porém muito difícil, porque o Nelson diz que nesse momento ali de 1985 o Prost está com muito mais carro, a Ferrari com problemas e o Alboreto fica dependendo da quebra do Prost que não acontece. Então, enfim, complica bastante. E na verdade foi exatamente o contrário, o Alboreto foi quem quebrou em Monza. Bom, pessoal, e aí foi a vez da entrevista do Senna e a coisa estava quente. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Primeiro que ela não foi bem depois ali do pódio igual a do Piquet. Acabou a corrida, o Senna desceu, teve de enfrentar uma multidão e aí ele se trancou no motorhome da Lotus, ele, Gerardo Caruso, Peter Warr e o pessoal da Renault. O que aconteceu, obviamente, foi o Ayrton se queixando das condições que foram impostas para ele pela Renault nessa prova. Ou seja,
um motor ruim a corrida inteira. E aí ele deu finalmente entrevistas quando saiu, segundo o Jornal o Globo, de cara emburrada, bem irritado, e aí foi cumprimentado pelos jornalistas dizendo que ele fez uma boa corrida. E aí então eu vou abrir aspas aqui para o Ayrton, então vamos lá. Ele pega e diz, abre aspas, corrida boa coisa alguma. Foi uma corrida de tartaruga, por isso que eu falei para vocês no vídeo passado. E aí ele pega e diz, não tinha motor já na primeira volta, quando tive que deixar Rosberg me passar na chicane. A partir dali era só ver os outros me passando. Mansell, Prost, Lauda, Hélio, todo mundo. Nem podia pensar em competir com eles, todos eles eram mais velozes do que a minha Lotus. E aí o jornal O Globo interrompe a fala do Ayrton para fazer uma espécie de disclaimer, né? Dizendo que o Ayrton concorda com a versão do Piquet sobre o roda com roda que eles tiveram. E aí vamos lá, continuando o depoimento do Ayrton. E aí ele pega e diz, de fato eu não o vi chegar. O meu espelho estava cheio de óleo, mas quando já estava despontando ao meu lado, vi que tinha que desviar e sair da pista ou eles iam acabar batendo ali, né? Mas deu tudo certo. Na segunda tentativa, foi ele que me deu um chega pra lá e eu também tive que sair da pista. E o Senna confirma a versão de que eles pediram desculpas ali um pro outro. Para finalizar, o Ayrton fala do domingo de manhã e o que aconteceu. Então vamos lá, ele diz o seguinte, abre aspas, já pela manhã no treino livre vimos que não funcionava o motor e apesar da minha insistência de tomar providências cabais, nada foi feito pela Renault para que fizesse o motor funcionar corretamente. Isso é um problema que vem se arrastando há meses sem que nada aconteça. É uma situação grave e eu não estou disposto a assistir a isso de braços cruzados. E aí ele começa a falar da semana de folga até o GP da Bélgica, retorno para o Brasil e GP da África do Sul, enfim, outros assuntos que não tem nada a ver com esse contexto aqui. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria muito agradecer aos membros do canal, vocês são muito importantes para fazer isso aqui acontecer. O programa de membros é R$ 4,99, você tem acesso aos nossos Racing Reports e também ao nosso conteúdo exclusivo. Eu vou produzir, sempre que possível, agora é um novo quadro do canal, eu vou produzir podcasts, ok? Eles não vão ter imagens, é só o áudio e a gente vai trabalhar coisas bacanas aí, diferentes, que dê para eu produzir mais rapidamente, ok? E com uma minutagem legal, tá bom? Eu vou produzir esse tipo de conteúdo e o primeiro já vai ser sobre Frank Williams, eu devo colocar lá fechado exclusivo para os membros, ok? Então é isso, pessoal, até sexta-feira que vem, 7 da noite, com mais um GP, o GP da Bélgica de 1985. Então até lá.